precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Nada a ver, irmão. E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos nós aqui mais uma vez para nosso episódio semanal do Papel de Pão, Teologia Simples para uma Vida Complicada. E mais uma vez estamos aqui, eu, Gustavo Ribeiro, Jones Fernando, Rafa Cobate, Vinícius Jordão, para pensarmos sobre a respeito de uma polêmica que surgiu essa semana. E, na verdade, isso é antigo, né? Mas foi um vídeo aí que viralizou de um pastor falando da reinterpretação da Bíblia, de que textos, por exemplo, do Antigo Testamento não servem para nós, que ele de alguma forma precisa ser ressignificado. E nós queremos pensar um pouco a respeito disso. Será que a Bíblia é realmente suficiente? Será que ela precisa de um novo contexto? Será que palavras do Antigo Testamento servem para nós hoje de alguma forma? A gente tem que descartar isso daí. E nós vamos conversar a respeito destas coisas. Eu espero que você aproveite esse nosso episódio. E eu queria começar perguntando, porque lá nesse vídeo, um dos três, na verdade é um sermão, né, uma pregação inteira, e aí foram pontos desse vídeo que foram destacados, mas uma parte lá que foi muito importante do que ele falou, que na verdade assim, traz uma certa angústia para o nosso coração, porque o nosso objeto de estudo, de devoção é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas vocês creem que a Bíblia, ela realmente fala para nós hoje, sendo um livro tão antigo, e aí nós vamos pegar principalmente o Antigo Testamento, textos assim que valem para uma cultura, para uma época, esses textos valem para nós hoje? O que vocês acham? Gustavão, com certeza, só destacar uma coisa, esse pastor, ele não só fala do Antigo Testamento, mas ele fala do Novo também. Ele diz que a Bíblia inteira precisa ser ressignificada, reinterpretada, contextualizada e etc e tal, para dentro de uma cultura. E aí, o que acontece? Eu li um artigo que é do pastor Ronaldo Vasconcelos falando um pouco sobre esse acontecimento, né? Que foi no domingo agora, né? Essa pregação foi domingo agora. E eu achei interessante que ele colocou um argumento lá que eu achei muito legal. Pastores que argumentam que a Bíblia precisa ser ressignificada para o tempo, estão entendendo que o tempo em que estão vivendo é o melhor tempo de todos os tempos que já existiram. Parece então que nós estamos menos próximos do pecado do que estávamos antes, ou que estamos mais próximos de Deus do que estávamos antes, ou porque a nossa cultura é mais elevada do que era antes. E isso não é verdade. Porque o que faz a Bíblia justamente ser atemporal é porque ela sempre fala ao coração do pecador. E o pecador é pecador desde lá de Gênesis, depois da queda, hoje e vai ser daqui 1000 anos, se o mundo ainda existir. Então, por isso a Bíblia é atemporal, porque ela fala diretamente com o pecador. E como todo ser humano da Terra é pecador, independente do tempo ou da cultura em que ele está inserido, a verdade ali contida é sempre uma verdade contextualizada, já que está se falando com o coração pecador. Então, resumindo, sim, a Bíblia é atemporal, as verdades do Antigo Testamento e as verdades do Novo Testamento são verdades atemporais, que serviram para aquele momento, que servem para nós hoje, que servirão para os tempos que estão por vir. Excelente, show de bola. E isso precisa ficar claro para nós, né? Algo que isso é extremamente importante para nós cristãos. A Bíblia falou ontem, ela fala hoje, sempre vai falar exatamente pelo esse conceito que você disse, né? Que a Bíblia é atemporal, ela serve para todas as épocas, para todos os povos, para todas as pessoas. Mas, gente, o que vocês acham que está por trás desse pensamento? Por que ele constrói ideias, né? Esse pregador constrói ideias assim, dessa reinterpretação, ressignificação da Bíblia, talvez questionando a suficiência das Escrituras. O que vocês acham que está por detrás? O que é o pensamento que cerca isso daí? Eu sei que meus amigos estão evitando falar o nome do cara, mas eu vou falar porque eu vou usar a própria argumentação dele.
tá? Já que a gente está falando o que está por trás, a gente tem que entender o que está por trás. Quem fez essa pregação foi o pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista Água Branca, tá? IBAB, lá em São Paulo, uma mega igreja em São Paulo. E aí eu fui assistir a pregação dele, dessa mesma série que ele está pregando, sobre um outro tema dentro dessa mesma série, sobre Jesus Cristo crucificado. E ele começa o sermão dele dizendo o seguinte: nós precisamos de critério para definir o que é bom e mal, para definir o que é certo e errado. Ele começa dizendo exatamente isso, nós precisamos de critério. Aí ele começa a escalar ou a apresentar algumas ideologias no tempo que tem critérios. Por exemplo, ele diz, Karl Marx tem como base o Capital. O Capital é o critério que Karl Marx define a realidade. Outro pensador que ele trata como critério, que pelo menos é tratado na história como critério, é o próprio Freud, que diz que o critério do mundo, de interpretação do mundo, é o próprio sexo, né, e essa volta à infância, essas necessidades de resolver problemas sexuais na infância. Né. E aí ele vem fala de Einstein, que traz a ideia da relativização desses critérios, que na verdade nós perdemos todos os critérios, e que isso é ruim. Então ele tenta trazer de volta, ele tenta estabelecer o critério a partir de quem Jesus é. É tão interessante que nesse vídeo ele coloca e fala que Cristo é o critério dele para a interpretação desse mundo. A pergunta é, que Cristo é que ele está falando? De que Jesus ele está falando? É um Jesus construído a partir do pensamento pós-moderno? Que Jesus é esse? Eu vi uma crítica de um famoso teólogo dizendo que hoje nós temos vários tipos de Cristos. Aliás, isso até aparece numa série da Amazon Prime, onde uma pessoa chega e tem numa festa vários Jesus, onde você pode escolher um deles, o qual você quiser mais, o hippie, o pop, o rock, aquele que é liberal, aquele que é mais conservador, aquele que aprova o uso de drogas, aquele que não aprova o uso de drogas. Então, qual é o Jesus que ele escolhe como critério? Essa é a pergunta. Porque o Jesus que nós temos como critério é o Jesus que está registrado nas Escrituras a partir de 4 evangelhos, com 4 perspectivas diferentes que apontam a mesma essência. 4 visões diferentes que apontam a mesma essência. A Bíblia é um livro histórico e tem por base ser objetiva. Ter critério, que é exatamente o que ele exige no outro sermão dele da mesma série. A pergunta que se faz é, qual é o critério de Ed Renekiewicz? Ele enxerga o mundo a partir de qual base, se não as Escrituras? Que Cristo é esse que ele apresenta revelado? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que está por trás dele? É interessante você citar sobre isso, porque várias vezes nós já falamos aqui, né, a respeito de um termo mais técnico para isso, que é cosmovisão. A importância da cosmovisão, e aqui nós enxergamos o mundo através da cosmovisão cristã reformada diante de tudo isso. E é interessante como você está colocando e pontuando isso daí, porque mostra na prática como uma cosmovisão influencia o pensamento, inclusive interpretação do mundo, da cultura, da Bíblia e do próprio Cristo. Muito interessante ter colocado isso daí. Pode continuar. Só para finalizar, até porque a gente vai desenvolver isso durante o programa, eu acho que o questionamento tem que ser exatamente esse. Qual é a visão que olha para a Bíblia como desatualizada, insuficiente e, ao final das contas, no último termo, descartável para o cristianismo? Interessante. Você está falando muito a respeito, nós estamos falando aqui a respeito de suficiência, a Bíblia é suficiente. Vou perguntar aqui para o Jones. Jones, a Bíblia é suficiente, mas não só isso, vamos tentar colocar isso na prática, né? Ela é suficiente para quê? O que nós estamos falando aqui quando nós perguntamos isso, quando nós estamos afirmando que a Bíblia é suficiente ou não é suficiente? Vou responder com um texto bíblico, então. Salmo 19 fala sobre a revelação de Deus. Primeiramente, a revelação geral, na criação, né, nós chamamos de revelação geral, é quando Deus se revela por meio das coisas criadas. O céu, o sol, as estrelas, a terra, as plantas e tudo mais. E essa revelação especial que é a Bíblia. E lá o texto fala da lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os
inexperientes. E o texto vai continuar falando que a lei do Senhor, a Bíblia traz alegria e tudo mais. Então, em que sentido ela é suficiente? Ela é suficiente para nos apresentar Cristo e para ser aquela única regra de fé e prática. É a revelação do nosso Senhor. Por isso nós chamamos de revelação. E ela é uma revelação especial porque, por causa do pecado, nós olhamos para a criação e não conseguimos adorar a Deus. Ao contrário, nós adoramos as coisas. Pegue uma cultura primitiva, por exemplo, uma cultura que adora o sol, a lua, adora os planetas e tudo mais. Por quê? Eles sabem que existe uma divindade, mas não conseguem chegar ao verdadeiro Criador. Então acaba adorando aquilo que lhe acham grande, né? Eles acham grande. Então adoram sol, lua, estrelas e por aí vai. Agora não. Nós adoramos o Criador. Nós chegamos a Cristo por meio de quê? Da sua revelação, da Bíblia. Então, é isso que Paulo diz, que as Escrituras são inspiradas e são aptas para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu queria fazer alguns comentários da pergunta anterior. Por exemplo, você perguntou, né, o que está por trás? De fato, nós vemos que o problema que está ali por trás de tudo é um problema hermenêutico. Um entendimento errado do que é uma interpretação. Até vocês estão usando o termo interpretação, reinterpretar, ressignificar. Mas, se eu não me engano, esse rapaz citado pelo Rafael, ele utilizou o termo atualizar. Porque o que ele está se referindo não é uma mera interpretação. É algo muito mais complexo e muito mais herético, né? É muito mais complicado do que uma simples atualização das Escrituras Sagradas. Então, ele está, assim, usando uma base subjetiva, ele quer pegar algo que nós temos como objetivo, que é a Bíblia, que é a única regra de fé e prática, e deve ser interpretada segundo o contexto original dos seus leitores, do seu autor. Sim, a Bíblia, ela tem aplicações para aquela época, mas que devem ser contextualizadas para a nossa época. Isso nós cremos. Depois de entendê-la no seu contexto original, nós fazemos aplicações para a nossa época diante daquilo que ela realmente ensina, objetivamente. Agora, o que ele quer é diferente. Chega a ser uma modificação da própria Bíblia, para tirar alguns textos, para tirar algumas proibições. Talvez caia aqui num filósofo hermenêutico aí do século passado, que chama Gadamer, que o sentido do significado do texto reside no leitor e não no autor. Então, ele quer dar o seu próprio sentido. E esse é o problema, porque aí surge o que nós temos realmente acontecendo no nosso mundo, cada um dizendo o que significa por conta própria. Eu acho que significa isso, eu acho que significa aquilo outro. Mas parece que a ideia é que ele não quer nem achar que significa, ele mesmo quer modificá-la e dar o seu significado. E esse é um problema. A W. Tozer, ele fala o seguinte, que o diabo é melhor teólogo de que qualquer um de nós, mas continua sendo o diabo. A gente está tentando descobrir o que está por trás dentro dessa fala, e isso é muito importante. A ideia de colocar o leitor como intérprete, ela encaixa muito bem, essa ideia hermenêutica encaixa muito bem dentro da ideologia, ou pelo menos do método de trabalho, do modo operandi, do próprio marxismo cultural, onde você revoluciona os conceitos, e a ideia é revolucionar mesmo, ou seja, você põe para baixo todos os conceitos tradicionais, e a partir desse chão, dessas cinzas, você constrói ou reconstrói princípios que estão ligados à ideologia igualitária. Isso se vê presente, inclusive, nos outros sermões que ele apresenta. Então, você está certo quando ele diz que o que ele quer, na verdade, é apresentar essa verdade, apresentar a verdadeira interpretação a partir do ponto de vista hermenêutico dele, ou do ponto de vista ideológico dele. E isso é muito sério. Nós estamos falando aqui de escrever uma nova Bíblia. Nós estamos falando aqui de estabelecer novos papas, porque o critério e a base
não são mais a interpretação objetiva das Escrituras que eles relativizam, mas simplesmente a visão deles de mundo. Ou seja, se você não concorda com eles, você é herético. Se você não concorda com a visão desses homens, você não faz parte do que eles chamam de reino. Tá? E, Rafa, bora lá, que eu quero interromper isso aqui, Feliz, já te passo a palavra, porque a gente também não pode ser acusado disso, porque foi citado aqui, né, de uma interpretação, de certa forma, herética, desse, como foi dito, desse rapaz, né, que pegou ele, citado pelo nosso jovem Rafa, mas a gente também não pode ser acusado disso, porque quem não crê conosco, nós estamos chamando de hereges também. E eu queria só pedir para a exposição, todos vocês participarem disso, né, que nós estamos falando aqui de hermenêutica, interpretação. Eu queria que pudesse definir rapidamente o que é a hermenêutica e o que é a boa hermenêutica, como que nós interpretamos a Bíblia, como fazer uma boa hermenêutica. Ok, vocês querem que eu defina? Vai, John. Que eu que citei, né? Então, hermenêutica, uma definição bem simples e também bem superficial é que é a arte de interpretar. Então, hermenêutica é algo que todos nós fazemos, apesar de não usar o termo. Então, se você lê um texto antigo, até textos novos também, você tem que interpretar, você tem que entender o contexto que está sendo dito. Então, por exemplo, se você vai ler o livro de C.S. Lewis, né? Hoje os cristãos gostam muito dos livros de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, por exemplo. Uma coisa que nós precisamos compreender é que C.S. Lewis está no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, ele mostra isso e está em Londres na Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele mostra isso nos livros. Recentemente eu estava relendo um livro e ele cita casas geminadas londrinas, sobrados geminados londrinos. Aí eu fui lá e pesquisei, sobrados geminados londrinos, para ver o que ele estava querendo dizer, porque não tem sobrados geminados no estilo londrino aqui no Brasil, né? Então isso é contexto. Então isso é hermenêutica, você interpreta mediante o contexto do autor e dos leitores originais. Então, quando você pega um livro de 2.000, 3.000, 4.000 anos, isso é muito mais importante, porque você tem um contexto muito mais distante. E aí você levanta o contexto histórico, e aí está a boa hermenêutica. Ela tem que ser histórica, ela tem que levar em consideração a intenção do autor, mas ao mesmo tempo ela tem que conseguir, mediante o contexto histórico, aplicar ou trazer aplicações relevantes para a nossa época. Mas isso não significa ressignificar ou atualizar. Excelente, nós vamos tentar chegar lá, eu quero passar a palavra para o Vinícius aqui, que eu tinha falado antes, nós vamos tentar chegar lá, né? Como então? É o desafio de hoje. Exato. Mas vai lá, Vinição, manda ver. Eu acho que o que eu queria falar tem a ver com o que a gente está falando aqui agora, que é essa ideia da hermenêutica, da interpretação, né? Porque me parece que o Ed René, eu não vou chamar ele de rapaz, porque ele é um cara já bem mais experiente que eu, então, mas ele vê, ou ele interpreta, a hermenêutica dele, ela tem um pressuposto antes do que a própria autoridade bíblica, e me parece que esse pressuposto é ideológico. Então, nesse último sermão dele, ele trabalha muito essa ideia da igualdade, como o Rafa diz, não é algo que aconteceu agora, é algo que ele já vem falando há algum tempo. E aí, ele faz algo, só a título de exemplo, do que é essa hermenêutica. Ele diz o seguinte: se alguém te humilha, se alguém é racista com você, se alguém diz que você é pobre, se alguém diz que você é isso, que você é inferior, você precisa se revoltar, você precisa se rebelar. Nós precisamos fazer uma revolução social. E aí eu olho, por exemplo, para o texto de 1 Pedro, e eu vejo ali a igreja sofrendo, e eu vejo Pedro dizendo, principalmente no capítulo 2, que nós devemos ser submissos à autoridade, mesmo que essa autoridade, naquele contexto, naquela época, era uma autoridade corrupta, era uma autoridade que estava fazendo falsas acusações à igreja, era uma autoridade que estava prendendo sem lei. E Pedro diz: sejam submissos, por causa de Cristo, por causa do testemunho de Cristo.
Então, percebe que o que está por trás é um pressuposto diferente do Evangelho. Então, a Bíblia é usada para justificação de uma ideologia minha. E não necessariamente eu vejo a Bíblia como o próprio pressuposto da minha vida, de como eu vou enxergar, a vida. Então, eu acho que isso que está por trás, e eu acho que isso tem a ver com essa questão da hermenêutica, né? Eu olho para o texto bíblico, reinterpreto ele a partir da minha visão, a partir do meu contexto, a partir da minha vontade, e eu esqueci o contexto que isso foi escrito, não me interessa a intenção autoral, o que me interessa é só usar o texto para o meu bel prazer. Então, é aqui que está o grande problema. Numa linguagem mais simples, eu vou deixar aí para o filósofo, para o historiador abordar isso de maneira mais técnica, mas eu vejo isso de maneira muito clara, assim, acho que isso é muito interessante a gente observar. Mediante isso, nós podemos citar alguns nomes, uma maneira bem simples para que todos os nossos ouvintes consigam compreender, de algumas ideologias ou teologias que estão por trás dessa afirmação. Como, por exemplo, algumas pessoas citou muito o liberalismo. Eu entendo esse liberalismo dele em que sentido? No sentido de que o liberalismo é uma corrente teológica que negou a autoridade das escrituras sagradas no século XIX. Então, o liberalismo atacou as escrituras, porque se você destrói as escrituras, acabou, você destrói o cristianismo, né? Então, o liberalismo atacou as escrituras e muitas igrejas caíram nisso. Mas ele, neste caso, ele pode ter esse sangue liberal? Pode, liberal teologicamente, não político, né? Mas eu acredito que ele caminha mais por duas outras teologias, que é o teísmo aberto, ou teologia relacional, que é a mesma coisa, que considera Deus como um Deus pequenino. E para essas pessoas que são do teísmo aberto, o atributo mais importante de Deus é o amor. E esquecem dos outros. A questão não é que realmente Deus é amor, nós cremos nisso, e é um atributo importantíssimo. Mas nós não dividimos Deus como se só fosse amor e não fosse justiça e não fosse santo. Então temos que entender Deus da maneira completa, da forma que ele diz que é e não da forma que eu acho que ele é. Esse que é a questão da autoridade. Então o atributo mais importante é amor, Deus não é soberano, o Deus ignora o futuro e também não sabe sobre o futuro, na verdade ele só serve para tapar os buracos dos homens. E juntamente com essa teologia, tem a famosa teologia da libertação. Olha, são bem parecidas, teologia relacional e teologia da libertação, que é uma teologia que tem uma veia marxista, que é essa teologia que diz que o papel da igreja e a salvação de Deus é uma salvação social. E aí cai no erro de Marx, né? O problema do mundo é o problema das classes, é o problema social. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o problema do mundo é o problema espiritual, é o pecado. E Jesus veio para resolver o problema do pecado. Claro que ele está atento ao problema social. Mas, antes do problema social, o mais importante é o pecado. Então, aí entra nessa questão da teologia das minorias, você tentar alcançar as minorias, e alcançando as minorias você abre mão de que isso é pecado, de que aquilo outro é pecado, e aí se torna uma teologia inclusiva, né? Que nós já temos um episódio falando sobre ela. É exatamente um desses pontos que ele pega a respeito dessa luta, né? Essa inclusão, algo que nós já conversamos um pouco aqui, mas eu queria perguntar para vocês qual que é o papel da cultura na questão bíblica, interpretação bíblica, porque nós estamos falando assuntos que eles são reais, eles são factuais no nosso meio, eles existem, realidades das nossas igrejas. Então, qual é o papel da cultura ou da interpretação bíblica diante disso? Como que nós relacionamos isso daí? Gustavo, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de comunicação à atualidade. A questão de atualizar, ela precisa estar voltada à comunicação e não ao princípio e essência, tá? Como que a gente vai pegar essa linguagem e trazer lá do ano 2000, né? Aliás, desculpa, do ano 0 para o ano 2000, lá da primeiro ano da era cristã, do ano 30 depois de Cristo para hoje.
Como é que a gente faz esse transporte? Como é que a gente traz uma mensagem que foi escrita para orientais? Como é que a gente comunica a ocidentais? Porque o princípio ele não muda. De novo, nós estamos falando de critério. Se a gente abandonar o critério, nós vamos ficar soltos no ar. E aí, quem for mais esperto vai criar o critério para prender os outros, prender aqueles que estão soltos aí no espaço, que é o que o René Kieft está usando a partir de uma posição que ele tem, que de forma desonesta, já que ele apresenta que o critério dele não é esse, ele conquistou enchendo a sua igreja. E aí ele consegue falar para milhares de pessoas. Se ele não crê que a Bíblia é o critério, por que ele usa ela? Isso é desonesto. Eis aí a hipocrisia. Exatamente. Se a Bíblia está desatualizada, por que ele usa ela, afinal de contas? Então, a desonestidade está nisso daí. E é isso que o marxismo realmente trabalha. E a outra teologia que o Jones falou, teísmo aberto também, é extremamente desonesta nesse sentido, porque transforma Deus em um fantasma camarada, que está aqui só para te dar conselho. Mas eu sou o pastor que defino como seu futuro vai ser. Isso é discurso de poder. Tá? Isso é discurso de poder. Historicamente, isso é muito claro. A gente observa isso em qualquer história de um país ditador ou de um país que é dominado por ideias assim. Então, assim, só para finalizar a minha parte aqui. Transmitir a palavra de Deus, o pastor precisa ser servo do autor que escreveu. Você pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus. Mateus, o que você está querendo dizer para mim? E eu, como um professor, vou ver a melhor forma de passar isso para o meu povo, para que o meu povo entenda. Mas eu tenho que entender o que Mateus quis dizer. Se eu chego na carta de Efésios, Paulo, o que você quer me dizer aqui, Paulo? Eu tenho que entender Paulo, eu tenho que conversar com Paulo. Por isso que é um trabalho de história e é um trabalho gramatical, porque de forma objetiva ele escreveu o que ele quis. Ele não escreveu elefante pensando em girafa. Ele não escreveu carro pensando em, sei lá, em nariz. Não, as palavras têm significado, ele quis dizer alguma coisa no tempo e no espaço. E eu preciso conversar com esses homens. Esse é o papel da interpretação, é assim que a gente atualiza a comunicação e não o princípio. Só para fechar. Excelente. Gustavão, deixa eu dar um exemplo aí sobre essa questão da contextualização, tanto que é legal. Eu pastorei uma igreja que ela é muito, muito diversificada em termos de camadas sociais. Então, a gente tem pessoas muito simples, pessoas abastadas, e isso é muito bacana, isso é muito gostoso. Mas, certa feita, uma pessoa com uma cultura muito simples, lendo a Bíblia, recém-convertida, se deparou com o livro de Apocalipse. E aí, lá diz que Deus é o alfa e o ômega. E essa pessoa virou para mim, o que eu vou dizer parece piada, mas não é, e perguntou assim, pastor, por que na Bíblia tem nome de carro? O Alfa ali era do Alfa Romeo, o Ômega é o Ômega da Chevrolet? Olha só. Não é piada, isso é verdade, isso aconteceu. E aí o que acontece? Aí eu vou precisar explicar para ele que aquilo ali tem a ver com a letra do alfabeto, que aquilo ali está querendo mostrar que Deus é o início e o fim, e etc. Então isso é trazer o contexto e aplicação para a vida real. Mas isso, eu ainda estou preso nas verdades da intenção do autor no que ele quer me falar. E eu acho isso tão interessante que a gente esquece como que Deus é gracioso, como Deus é absolutamente maravilhoso, que um texto bíblico foi preservado, apesar das diversas guerras, apesar das diversas tentativas de destruí-los, apesar das inúmeras tentativas de destruir o cristianismo. E, no entanto, a gente está aí, a Bíblia é real. E aí a última tentativa me parece histórica, a última grande tentativa histórica que me parece ser uma estratégia clara de Satanás é o seguinte, bom, já que a gente não consegue destruir a Bíblia, vamos tentar destruir a autoridade dela, vamos tentar descaracterizar ela, vamos tentar tirar ela como centro de reflexão, de conhecimento sobre Deus. E aí esse parece foi o movimento do liberalismo que acabou se desdobrando aí em diversas outras teologias que a gente tem hoje,
e tem tentado destruir isso aí. Meu irmão, se você quer entender bem isso, a dica que eu diria para você é o seguinte: leia a carta de 2 Pedro. 2 Pedro fala exatamente sobre isso. Ele monta um fundamento em Cristo, depois ele monta que o fundamento para conhecer a Cristo são as Escrituras, e a partir daí ele argumenta como que os falsos profetas se manifestam em nosso meio. Então, isso está muito claro, isso não é novidade. A Bíblia, que é desatualizada para alguns, já está falando disso de maneira muito detalhada e de maneira muito clara para a nossa realidade hoje. Não precisa nem do papel de pão, tá? Lê Pedro lá e você vai entender que o René Kivitz está falando besteira. Gente, nós já vamos partir para o nosso final aqui e vou deixar aberto para vocês trazerem uma palavra rápida, objetiva, algumas ideias, conselhos para quem está nos acompanhando. Eu quero começar aqui citando também um texto que eu acho que fala muito a respeito disso, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada e útil, toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação. Então, meu irmão, vai fundo, porque a palavra de Deus, meu irmão, ela é real, ela tem a ver com o nosso tempo, tem a ver com a nossa vida e tem a ver com o nosso conhecimento a respeito desse grande Criador, como já foi citado aí, né? Eu queria também trazer um conselho, né, falando de uma falácia que parece que está nessa perspectiva da atualização da Bíblia, que é a falácia de que se a Bíblia não for atualizada, a gente não poderá transmitir o evangelho do amor a essas minorias. Isso é uma falácia, porque o evangelho ele alcança todos, e amor mesmo é quando a gente fala o que é pecado, e quando nós levamos o remédio para o pecado, que é a graça de Jesus Cristo. Nós não queremos ser legalistas, nós não estamos dizendo que você só vai para o céu se você obedecer, e você tem que obedecer para merecer a sua vida eterna, porque tem um score lá que está medindo a sua pontuação e tal. Não, isso é religiosidade. Nós estamos dizendo que só existe um caminho para ir para o céu, que é Cristo, e não as nossas obras. Mas Cristo é revelado nas Escrituras. Então, a palavra de Deus revela Jesus Cristo. Por isso, nós não podemos negá-la. E é falácia pensar de que o amor de Deus não vai ser pregado para a nossa geração se a gente não fizer essas atualizações. É uma falácia. Ao contrário, se nós pregarmos com fidelidade as Escrituras Sagradas, o amor de Deus não apenas vai ser demonstrado, mas ele também impactará a nossa geração. Eu vou, para finalizar, vou aproveitar a fala do Jones e dar uma estendida nela e abordar a questão histórica aí nesse sentido, tá? A ideia de alcançar a minoria só foi possível na história, ou vou falar dos mais pobres, dos mais necessitados, só foi possível na história a partir da popularização da Bíblia. São Jerônimo, na Igreja Católica, tentou fazer isso com a Vulgata, mas logo depois houve um impedimento daqueles que eram mais inteligentes para interpretar a Bíblia para os mais pobres. E aí você tem um domínio da Igreja Católica durante toda a Idade Média. Depois, Martinho Lutero traduz a Bíblia para o alemão, isso se espalha com a imprensa por toda a Europa e fazem as pessoas terem contato com a palavra de Deus de forma direta, sem a necessidade de mediadores, sem a necessidade de alguém estar no caminho. Tá? O que o René Kivitz está trazendo de novo para nós é o seguinte: você que é pobre, para que você seja alcançado pelo amor de Deus, você precisa de mim para atualizar a Bíblia para você. E nós estamos dizendo que Deus pode falar diretamente com você a partir da Bíblia. Você pode ler o que Deus quer para você a partir da Bíblia. Você não precisa dos pastores para isso. Você precisa dos pastores para te acompanhar e para te ajudar, mas não para determinar o que Deus está falando. E aí, para finalizar a questão do liberalismo teológico, a Bíblia é a palavra de Deus. O liberalismo diz, a Bíblia contém a palavra de Deus e eu preciso te explicar. Não, ela é a palavra de Deus direta para o crente. Ele diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus, também é mentira. Ela não se torna, ela é a palavra de Deus. Porque quando ele fala se torna a palavra de Deus, ele está dizendo que o pastor precisa pregar para que você possa entender. Mentira, falácia. Você pode ler
De vez em quando você vai precisar de ajuda para fazer uma interpretação, mas a palavra de Deus é a Bíblia. E você tem acesso a Deus e aos seus profetas, aos seus apóstolos, de forma direta. Se não for assim, é melhor a gente voltar para o catolicismo, porque é assim que eles ensinam. Rapaz, eu não sei nem se eu devo falar agora. Mas, para finalizar aqui, eu queria fazer uma citação de Paulo em Gálatas. Eu não vou citar literalmente, eu não estou com a Bíblia em mãos aqui, mas Paulo diz lá que, ainda que um anjo ou outra pessoa pregue outro evangelho, nós não deveríamos ouvir, porque esse é um maldito. O que acontece, meus irmãos, e isso é difícil, eu falo isso com pesar no coração, porque eu acho que a Igreja Batista Água Branca é uma igreja importante, é uma igreja que tem sido usada de maneira abençoadora, eu acho que é uma igreja que tem uma história muito bacana, e eu acho que tem pessoas muito crentes ali, pessoas que conhecem o Evangelho de verdade. Então, aqui nós estamos tentando fazer uma distinção do que é a igreja, do que é a missão da igreja, do que ela já fez, mas eu digo com pesar no coração que o Ed René Kivitz se apresentou como um falso profeta, como alguém que não prega o verdadeiro evangelho, como alguém que não deve ser ouvido por aqueles que verdadeiramente temem a Cristo. Porque, como nós já argumentamos aqui, e eu espero que tenha ficado claro para você, a autoridade de Deus repousa sobre a palavra de Deus, não sobre homem, não sobre instituição ou sobre qualquer outra coisa. Então, que Deus te abençoe, que você possa colocar o seu coração no Senhor e que esses exemplos não sirvam para você ficar desanimado, mas que você possa se sentir encorajado para se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Excelente. Muito obrigado, meus amigos, por terem nos acompanhado, aos meus amigos aqui, por esse tempo juntos pensando a respeito desse evangelho, da palavra de Deus, algo tão prazeroso, né? Que a gente tem tanto temor para falar, mas a gente faz isso com muita alegria, porque tem a ver com a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, muito obrigado por terem nos acompanhado nesse episódio e até a próxima. Valeu!